Muito bom dia a todos vós. Sede bem-vindos. O primeiro orador deste dia vai ser o Padre Nuno Miguel Santos, sebejamente conhecido em toda a Diocese. Nasceu no concelho de Pombal em 1976. É padre da Diocese de Coimbra desde 2001. Licenciou-se em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa também nessa data, em 2001. Em 2010 fez um mestrado em Ciências de Educação na vertente de Psicologia da Educação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Coimbra. Em 2014 fez um mestrado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com o tema intitulado Jesus perante a morte de um amigo. Em 2017, na mesma Universidade Gregoriana, em Roma, doutorou-se na área também de Teologia Dogmática, com o tema A Esperança que Jesus dá. É atualmente o reitor do Seminário Maior de Coimbra, dá aulas na Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto, colabora no mestrado de Cuidados Continuados da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra no tema Acompanhamento Espiritual e Promoção da Dignidade. É membro da Comissão de Ética do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. É ainda diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Vocacional, assistente do Secretariado Diocesano da Pastoral da Família, diretor do Pré-Seminário, membro do Conselho Episcopal, do Secretariado da Coordenação Pastoral, do Cabido e do Colégio dos Consultores. Ligado ao movimento dos Casais Nossa Senhora, no qual acompanha 3 equipas e é conselheiro espiritual. E vai-nos agora fazer a sua apresentação do tema Igreja Sinodal, Sintonias e Confrontos. Uma vez fui ao aniversário da gráfica de Coimbra e foi apresentada uma pessoa que era a Maria Barroso e ela tinha tanto tacho que eu pensei, então, mas será que a senhora dorme? Então não se preocupem que alguns destes tachos não ocupam assim muito espaço, outros já ocupam, então algumas preocupações. Pronto. O desafio, como foi feito, é uma leitura do mundo atual como desafio à sinodalidade. Claro que nós nunca somos capazes de fazer uma leitura em absoluto, são apenas apontamentos. E eu começo por dizer que não basta dizer igreja, nem sinodalidade, nem tampouco igreja sinodal, para que mude alguma coisa. É importante aprendermos a usar uma gramática, é importante termos as palavras, é melhor do que não ter as palavras, mas não basta ter as palavras. Aliás, a sinodalidade até corre o risco de se esgotar no cansaço de escutarmos a palavra. Estamos a ouvir agora, ultimamente, tantas vezes a palavra sinodalidade, que pode correr o risco de nos cansarmos da palavra. Porque num tempo de hoje estamos sempre à procura de novidades, queremos palavras novas, queremos sempre adjetivos, maneiras de qualificar e às vezes podemos perder essa força do dinamismo. Antes de produzir algum efeito ou de alguém ter vontade sincera de aderir e de mudar, essa palavra não se pode esgotar. Por isso é importante que a palavra tenha uma certa vitalidade. E um dos primeiros problemas é que a palavra já tem uma história longa. Tem uma longa história e é uma história assumida até aqui na nossa Diocese. Não sei se sabe, o primeiro número da revista Estudos Teológicos
que foi há 25 anos que saiu, 1997, tinha os seguintes títulos. Reparem nos títulos. A revista estava ligada ao ISET e o primeiro artigo era Sinodalidade, vertente operativa da comunhão. Orientado, este texto era do padre Crubim da Silva. O segundo, o outro artigo tinha o título Sínodos em Portugal, um esboço histórico. Quem é que escreveu este texto? Manuel Clemente. Outro título, Igreja em Sínodo, caminho da renovação. Isto há 25 anos. Quem escreve? Jorginho Rocha. E depois há um conjunto de artigos muito curiosos que tem o seguinte, é introduzido desta forma. Experiências sinodais em Portugal. Então, o Jorge Ortiga escreve sobre uma experiência em Braga, Maria Luísa Pinho escreve sobre a experiência de Aveiro, João Labrador escreve sobre a experiência de Coimbra, bem entendido, e Jorge Guarda sobre a experiência de Leiria. São 4 dos 6 artigos desta primeira revista, há 25 anos. É engraçado e é relevante pensarmos então que não é um tema novo. Claro que agora ganhou algum fulgor, ganhou muito com o Papa Francisco, mas não é um tema novo. Por isso, o título desta primeira parte da reflexão sugere um contexto que assim mudou. Há 25 anos o contexto não é o mesmo de hoje, isso seguramente que mudou. O mundo está um pouco diferente. Não sei como é que é nos vossos computadores, mas no meu, no Word, quando eu escrevo a palavra sinodalidade dá erro. Não sei se nos vossos dá, no meu dá. Já a palavra sínodo aparece corretamente, ou seja, se em casa experimentarem no Word, pelo menos o meu é assim que acontece, se eu escrever sínodo, não dá erro. Mas se eu escrever sinodalidade, já dá erro. Não deixa de ser engraçado. Parece que o dinamismo, a ação, o processo, continua a dar erro. Ou seja, é difícil para o Word aceitar a palavra sinodalidade. Se calhar não é só para o Word, é para nós próprios, para todos, para os dicionários existenciais da nossa vida. E também para, se calhar, muitos contextos eclesiais. Não é fácil, se calhar, pôr a palavra mas agarrar o dinamismo não é assim tão fácil. Então o padre Sérgio Leal, que é o padre da Diocese do Porto e que refletiu bastante, está a fazer uma tese de doutoramento sobre estas temáticas, publicou um livro recentemente, em 2021, com o título O Caminho Sinodal com o Papa Francisco. Quem quiser entrar um bocadinho nestas temáticas, penso que é um livro acessível, simples e que não tem o preço, como algumas pessoas, mas não vou dizer o preço, não sei de cor, mas é um livro acessível, vale a pena ler. E diz ele, diante do mundo e da realidade pastoral, não nos serve um pessimismo paralisante, nem um otimismo desencarnado, que nos impede de ver a realidade como um lugar onde o Espírito atua para lá dos nossos esquemas e calculismos. E eu sublinho aqui 3 expressões desta frase do padre Sérgio Leal. A primeira expressão que eu sublinho é: não nos é útil um pessimismo paralisante. Não é útil um pessimismo paralisante. É a primeira expressão que gostava de trazer aqui. Porquê? Na Igreja, na reflexão, na ação, na pastoral, um pessimismo paralisante, aliás as palavras já dizem muito, é uma espécie de vírus disseminado e de cancro que acaba por matar os próprios processos. E se nós repararmos, às vezes há demasiado pessimismo. Para muitas pessoas tudo está mal, o mundo está mal, a Igreja está mal, os padres estão mal, as comunidades estão mal, as famílias estão mal, as catequeses estão mal, a diocese está mal, o bispo está mal, as paróquias estão mal, o pároco está mal, está tudo mal. Não quer dizer que não haja muita coisa que esteja mal, nós não somos inocentes, mas tudo também parece exagero. Será que está assim tudo tão mal? E está mal em relação a quê? Tem muito a ver também com as nossas expectativas. Às vezes idealizamos passados, contextos, antigamente era muito bom, mas qual antigamente?
Antigamente vinha muita gente à missa, mas em que altura? Antigamente as pessoas eram muito participativas e ativas na comunidade. Sim, não, às vezes, talvez. Só não acho que devamos começar por aqui. Que devamos começar a pensar que tudo está mal. Não está tudo mal. Pensemos de uma maneira prática. Quando um determinado padre, catequista ou professor, recordem os vossos professores na escola, os catequistas, se tiverem memória disso, os párocos. Quando um determinado padre está, professor ou catequista, nada acontece. É tudo um problema, tudo é difícil, só há dificuldades, não há pessoas, não vêm os miúdos à catequese, não vão às aulas. Nós faltávamos aqui aulas. Os que faltavam, eu nunca faltei, mas os que faltavam aqui aulas. Porquê é que faltávamos? Em que contexto é que se faltava? Porquê é que se vai à catequese? Porquê é que não se vai? Mudam um professor de uma matéria, imaginem matemática, a maior parte não gostava de matemática, mas havia professores que tinham muitos alunos participativos, muitos tinham os alunos como os outros todos, mas participativos, ativos, envolvidos. E outros, os alunos eram difíceis, tudo era difícil. Portanto, há qualquer coisa que acontece também aqui. Isso tem muito a ver com o modo como cada pessoa se coloca também diante da vida, dos problemas, e isso para mim também tem muito a ver, obviamente, com a personalidade, mas também com alguma densidade da fé encarnada. Este ponto é importante. E da profundidade da oração existencial. Não basta rezar, é preciso que a oração também tenha essa força da vida. Mas também, por outro lado, revela uma fragilidade. É que muitos dos processos estão dependentes de uma pessoa. Do catequista, daquele catequista, estão dependentes daquele professor, estão dependentes daquele padre. E quando muda o catequista, o padre ou o professor, parece que há um mundo novo. Aquilo que eram dificuldades, afinal já não são tantas dificuldades, o que era um problema até já não é grande problema. Portanto, há qualquer coisa de prático e que não é teórico, é prático, é existencial, é concreto. Também há aqui qualquer coisa de espírito. Eu posso dizer, normalmente nós temos a ideia que as vocações, isto é uma nota de rodapé, desculpem, as vocações vêm dos contextos em que os párocos são muito empenhados, sérios, existencialmente envolvidos, espiritualmente profundos. Há de tudo, cada um de nós pode pensar na sua vocação, mas nem sempre a minha experiência como jovem numa paróquia foi positiva, até pelo contrário, muitas vezes. E, portanto, até me motivou mais às vezes o contra-testemunho do meu pároco em alguns aspectos, nomeadamente na relação de poder e serviço, do que propriamente o que seria a favor. Portanto, as coisas, Deus escreve direito por linhas tortas e às vezes Deus faz um texto que não é o nosso texto. Em todo o caso, primeira expressão que eu gostava de chamar aqui a atenção, não serve para olhar o mundo um pessimismo paralisante. Segunda reflexão, segunda expressão, também no outro extremo, não nos serve um otimismo desencarnado. Um otimismo desencarnado também não nos serve. E ainda estou nas expressões do padre Sérgio Leal. Às vezes este otimismo desencarnado é até alienante e até chateia um pouco a vida das pessoas que têm noção da realidade, das dificuldades existenciais. Há muito contexto em que as coisas são feitas em cima do joelho, não é preciso programar nada, veja-se catequeses, aulas, vida pastoral, tudo vai acontecer, não se preocupem, o que interessa é estarmos lá, é estarem pessoas, muitas pessoas, vai correr sempre tudo bem, e às vezes fazemos pouco o nosso trabalho de casa. As nossas homilias, todo um conjunto de coisas. O que me interessa é chegar lá e estar inspirado. Se calhar não é isso, é preciso preparar-nos mesmo, é preciso mesmo dedicar tempo às coisas. E depois, quando corre mal, nós passamos logo à frente, não avaliamos, sobretudo não assumimos responsabilidades que decorrem dos fracassos e muitas vezes encontramos desculpa e culpas nos outros. As pessoas é que não querem saber nada disto. Imagine uma reunião mal preparada terminar às 1h30 da manhã e as pessoas na próxima reunião não aparecem. E depois as pessoas não se envolvem, não querem aparecer cá. Se calhar as pessoas também têm as suas razões. Portanto, há coisas que nos pertencem a nós como responsabilidade. E aqui a oração não pode ser uma compensação, nem uma desculpabilização, tem que ser uma encarnação, tem que ser um lugar de comunhão e de compromisso. Mas a frase mais importante destas três
que o Sérgio Leal dizia é exatamente a última. E diz, ver a realidade como um lugar onde o Espírito atua. Ver a realidade como um lugar onde o Espírito atua. E isso é mais importante, para além do nosso pessimismo, que não é um bom caminho, paralisante, para além do nosso otimismo desencarnado, não é um bom caminho, é importante ver a realidade como um lugar onde o Espírito atua, para além dos nossos esquemas e calculismos. Seja qual for a realidade, nós somos desafiados a perguntar-nos o que é que o Espírito nos pede. Porquê é que o nosso tempo é melhor do que o tempo passado? Cada tempo tem os seus desafios. Mesmo o tempo de Jesus teve muitas dificuldades. Como é que o Senhor foi encontrando o caminho? Sem medo, com confiança, sem pressa, mas arriscando caminhos novos. Jesus, ontem ouvíamos isso também na conferência da manhã, Jesus inaugurou atitudes, estilos novos em relação ao Antigo Testamento e, portanto, nós não podemos também ter esse medo de dar alguns passos. E às vezes a nossa dificuldade é que nós continuamos a repetir as mesmas propostas, anos e anos depois, à espera dos mesmos resultados. Há algumas atividades, se repararem, que nós fazemos há 10, 20, 30 anos. E queremos que os resultados sejam exatamente os mesmos ou melhores. Nem sempre isso é possível. Não é possível. Muita coisa que vai mudando. Até em nós próprios. Eu há 20 anos era diferente do que sou hoje. Não sei se melhor ou se pior, mas era claramente diferente. E, portanto, todos nós em 20 anos, passa a expressão, pode ser esta ou outra idade, mudamos. E a realidade onde nós estamos, nós até podemos dizer que é tudo igual, mas não é igual. Mudou muita coisa nestes últimos 20 anos. Para dar um exemplo de referência, já agora é mais ou menos a idade que eu tenho de padre. É para mim uma referência a esse nível. O problema então é que alguns não acreditam propriamente que o mundo mudou. Acham que isso é mais uma espécie de conspiração. No fundo está tudo igual e portanto nós temos é que repetir os mesmos modelos de sempre. Outros até dizem que o mundo mudou. Mas no fundo são palavras, não têm uma convocação interior e existencial. Acaba por não ter consequências. Outros até dizem que mudou e até querem fazer diferente. E esses eu tenho muito respeito, mas não sabem ou já não são capazes, já não se sentem com forças. Essas pessoas para mim são admiráveis. Aqueles, sobretudo colegas, que são as pessoas com quem eu me cruzo mais vezes, vejo que há colegas que até gostavam de fazer diferente, gostavam de encontrar novos caminhos, mas já não se sentem com forças, ou da idade, ou da doença, ou de outras coisas quaisquer. E eu esses respeito imenso, porque acho que há uma vontade real, mas depois, de facto, a realidade nem sempre nos permite fazer aquilo que nós desejamos. Ou já não temos forças para isso, ou já não trazemos a esperança que devíamos trazer dentro. E por isso há muita gente a tentar fazer esse caminho, mas nem sempre é fácil. Outros, por fim, dizem até que tentam mudar, é importante mudar, arriscam novos caminhos e os novos caminhos são sempre difíceis. Até para nós próprios não temos a segurança, somos criticados quando arriscamos um novo caminho, é mais cómodo seguir aquele que já está confirmado. Reparem, por exemplo, uma matéria académica numa aula, um professor que diga sempre a mesma matéria durante 20 anos. É matéria segura à partida, em algumas coisas. O mundo mudou, mas a matéria não muda. Ele normalmente aprendeu isso do seu professor. Portanto, a matéria já não tem só 20 anos, já tem mais uns 30 para cima, que foi de quem ele aprendeu. Se calhar o professor dele até já aprendeu do professor dele. E, portanto, fomos reproduzindo pensamento em que, de facto, já não corresponde muito à realidade. Quando alguém arrisca, depois às vezes não corre muito bem, porque o ouvido precisa de treino. E nós temos o nosso ouvido com um conjunto de expressões. E, portanto, trazer expressões novas, contextos novos, às vezes o ouvido não está preparado. Há uma frase que me anima muito pessoalmente, eu partilhei convosco noutro contexto, nas Jornadas Pastorais de Setembro, do livro do Andrea Riccardi, que também é de 2021, onde faz uma boa análise da crise e do futuro do cristianismo, não é só da crise, mas do futuro do cristianismo no contexto da pandemia, sobretudo na Europa. E ele diz o seguinte, e depois eu fico só com uma frase, só para tomar uma frase já dita nessas jornadas. Só homens limitados podem imaginar que o cristianismo está realizado. Só homens limitados, homens e mulheres, podem imaginar que o cristianismo está realizado, que foi completamente constituído no século IV, segundo uns, século XIII, ou num outro momento, segundo outros. Na realidade,
o cristianismo não deu mais do que os seus primeiros passos tímidos na história da humanidade. Muitas palavras de Cristo permanecem incompreensíveis para nós. E agora a frase que eu quero sublinhar. A história do cristianismo está no seu começo. A história do cristianismo está no seu começo. 2000 anos depois, nós poderíamos pensar que isto já está tudo acabado, que já não há nada a esperar do cristianismo. E André Ricard traz, citando um autor francês, o padre Men, que não conheço, diz então que o cristianismo, a história do cristianismo está no seu começo. O que se fez no passado, que agora chamamos história do cristianismo, não é mais do que a soma de tentativas para realizá-lo. E, portanto, há qualquer coisa que está ainda no seu começo. O Evangelho está no seu começo. A história do cristianismo está no seu começo. Concluo, então, esta primeira nota de introdução, voltando precisamente ao texto do Padre Sérgio Leal, onde ele diz o seguinte: na impossibilidade de medir as surpresas do Espírito, somos chamados a olhar o tempo presente como uma verdadeira oportunidade. Olhar o tempo presente como uma verdadeira oportunidade. Para quê? Para fazer presente a boa nova do Evangelho. O tempo presente é uma oportunidade para fazer presente a boa nova do Evangelho. Onde? Em cada lugar e em cada cultura. Em cada lugar e em cada cultura. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, no número 115, dizia: a graça supõe a cultura e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Evangelii Gaudium 115. E há uma frase de Shirley Becks que é uma excelente provocação a um aforisma famosíssimo na história da Igreja, que todos nós já ouvimos, que dizíamos e escutámos e estudámos isto até à saciedade. Qual era o aforisma? Fora da Igreja não há salvação. E o que é que o Shirley Becks disse? Fora do mundo não há salvação. Acho que é uma perspectiva, o Shirley Becks já lá vai no tempo e na história, mas como um grande teólogo, mas é engraçado perceber que Deus que criou este mundo, e também na ligação da conferência da tarde de ontem, fora do mundo não há salvação. Fora do mundo é que não há salvação. Então, ponto 2 tem a ver com alguns elementos do mundo atual que provocam e condicionam a nossa reflexão sobre a sinodalidade. Se não é novo o tema, porque não é novo o tema da sinodalidade, apesar de, como eu disse há pouco a brincar, continua a dar erro no meu computador a palavra, se não é novo o tema, o cenário, o contexto é diferente. E como é que nós o vemos? Nós não conseguimos ler o tempo todo, é impossível. Nós não conseguimos perceber tudo o que está a acontecer, é impossível. Nós só podemos ter algumas luzes sobre a Europa, sobre as comunidades que conhecemos, mas o mundo é muito diverso, diferente. O que está a acontecer na Ásia é diferente do que está a acontecer na Europa, na América Latina. O mundo é muito na África, há todo um conjunto de situações. O próprio cristianismo está-se a deslocar, como a própria economia está-se a deslocar. Há 10 anos atrás, o mundo, desculpem esta nota também de rodapé, o mundo era economicamente dividido entre Estados Unidos e China. E se souberem, se acompanharem esses relatórios, atualmente o mundo não está dividido entre os Estados Unidos e a China. Está a China no mundo quase todo. Só tem um bocadinho que não é da China, em termos económicos, em termos de potência económica comercial sobre cada país. A religião também está a mudar. Quais são os países que hoje têm mais cristãos? Quem são aqueles que vão ter mais cristãos, por exemplo, em 2040? Até já falo mais cedo. Um dos países que vai ter obviamente percebemos depois como, é a China. Quem é que diria há uns anos que a China ia ser o país com mais cristãos no mundo? Ninguém pensava nisso, eu pelo menos nunca pensei. Portanto, há mudanças também, obviamente podem ser uma percentagem muito pequena, mas como a China tem tanta gente, dá um número muito grande. Então, é verdade que há mudanças, nós não estamos já no centro do mundo. Eu vou-vos contar uma coisa muito simples. Eu tive uma aula com um professor americano, e ele perguntou, era uma sala pequena, eu digo isto muitas vezes porque foi assim a primeira vez que eu tive esse embate. E ele perguntou, quantos daqui é que são europeus? Éramos para aí uns 25 alunos, e eu pensei que estava em Roma, era uma coisa normal, levantei o braço todo contente a vermos, devíamos ser quase todos. E reparei, éramos só 2. E pensei, bom, isto já é um bocadinho diferente. E depois, quando ele mostrou o mapa, apanhei um susto, que ele mostrou o mapa mundo a partir dos americanos.
Eu estou habituado, no centro do meu mapa está a Europa. Foi assim que eu aprendi na escola. No meu mapa mundo, tenho aqui no centro mais ou menos o quê? Europa em cima, a África em baixo, e depois os outros estão nas laterais. Como ele vive nos Estados Unidos, ele mete no centro os Estados Unidos e depois a Europa fica num dos cantinhos. E ele falou da Europa, não sei se consciente, se para provocar, se não, como uma coisa absolutamente menor, em termos geográficos, periférico, completamente periférico. Isso foi a primeira vez na vida que eu me pensei perifericamente. Eu nunca me tinha pensado numa ponta, eu sempre pensei que estava no centro do mundo. Eu vivia na Europa, até para mim, os Estados Unidos estão de um lado, os outros lados, os chineses estão do outro, portanto eu pertenço ao centro do mundo. Mas de repente, eu fiquei um bocadinho até quase chateado. Pensei, o primeiro embate foi, isto não se faz, ele está na Europa, haja respeito. Mas depois fiquei a pensar, de facto, o mundo é tão diferente e pode ser visto de tantas maneiras e tantos modos. Que mundo é este? Não vou conseguir responder à pergunta, mas vamos trazer alguns elementos. Nós continuamos a viver uma pandemia e a pandemia altera realmente o mundo, quer se queira, quer não, pode ser muito ou pouco, mais, menos, mas altera. A desejarmos todos que seja uma endemia, mas de facto estamos ainda nesse contexto, que é a primeira grande pandemia do século XXI. A palavra pandemia, como sabem, quer dizer paz, passa a pan, lá os gregos sabem disso, é todo, sim, todos, todo, e demos tem a ver com povo, democracia e outras coisas tais. Então, a pandemia atinge todo o povo, todas as pessoas, todos e cada um de nós. E quando nós pensamos nisso, nós podemos dizer que não nos afeta. Mas na prática toda a gente já sentiu que a pandemia afetou as empresas, afetou as famílias, afetou as paróquias, e não é só economicamente. Não é? Podemos dizer, pronto, de facto sim, estamos mais pobres. Afetou as paróquias, os nossos trabalhos paroquiais, afetou o pré-seminário, afetou as famílias, o secretariado das famílias, afetou o trabalho dos secretariados, afetou o trabalho da convocação a encontros, afeta realmente, tem consequências objetivas. Dizemos, mas isso é só enquanto dura. Já são 2 anos, mesmo assim, mesmo que fosse só enquanto dura, são praticamente 2 anos. Já é muito tempo, 2 anos na vida de alguém. Imagine uma criança que nasceu agora, 2 anos depois, viu quase toda a gente de máscara. Só para termos uma ideia. Pronto. Então, por muito otimista que nós possamos ser, a verdade é que os impactos desta pandemia são enormes e ainda não estão todos definidos, calculados. Nós podíamos ficar presos ao número dos mortos. Sim, é um número e é importante, os diretos, mas também devíamos começar a pensar naqueles que não foram cuidados, não tiveram acesso aos cuidados primários e, portanto, muitos que morrem, porque não diretamente da pandemia, mas decorrente de outras coisas. E isso significa realmente que isto toca as famílias, não é uma coisa, não sei se toda a gente já teve Covid aqui na sala, mas seguramente todos nós já passámos por familiares próximos, amigos, até se calhar já perdemos algum familiar ou algum amigo que, mesmo com alguma idade ou não, que morreu por esse contexto. Ontem ouvíamos a história do padre Franklin, que faleceu, provavelmente esse contexto da pandemia também o afetou. Portanto, já teria problemas, outras pessoas teriam, certo, mas a verdade é que isso aumentou em muito esse facto. E isso traz consequências físicas, para muitos que sobrevivem, psicológicas, assume-se aqui um contexto até de isolamento, este isolamento todo, o modo, eu falo por mim, o modo como cumprimentamos ou não os nossos familiares, ir à casa de alguém. Eu quase há 2 anos que não vejo os meus pais, vejo de beijar, atenção, não de ver, esse ainda consigo. E isso para mim faz diferença. Depois houve ali um bocadinho no verão que aliviámos um bocado, pronto, começámos outra vez a cumprimentar. De repente, voltámos outra vez um bocadinho a ter cuidado. Beijamos, não beijamos, aproximamos, não aproximamos, vamos à casa deste amigo, não vamos. Ele sente-se confortável, não é só nós, eles sentem-se confortáveis, não se sentem confortáveis, abraçamos, não abraçamos, damos um abraço a um amigo, não damos, a uma criança, não damos. Isto altera, e não podemos dizer que está tudo na mesma, podemos dizer, isso não há mal nenhum, mas não está. Os hospitais, os cuidados que se têm hoje, os doentes, eu tive um familiar recentemente no hospital, teve quase 1 mês. Quantas pessoas é que o foram visitar? 1, fui eu. Quantas vezes? 2. E foi com muito esforço. Porquê? Estava num contexto de Covid, as visitas são difíceis, é complicado, depois os outros familiares estavam também infectados, depois uma série de coisas.
E esta pessoa isto tem consequências também na esperança. Quem está num hospital há 20 dias ou há 10 dias sozinho, sem contactos, parece um astronauta que entra com os fatos, nem se vê a cara das pessoas, estão lá o menos tempo possível, retiram-se, as pessoas vão-se mesmo abaixo. Só agora, nesta última vez, penso que as pessoas foram desgastando mais um pouco, e algumas pessoas referiram o quanto foi importante o facto de serem visitadas ou de terem recebido uma chamada neste contexto, em termos daquilo que foi a sua recuperação física e psicológica, o quanto foi importante. E nós não conseguimos dar acompanhamento a todos. Quem está nos hospitais sabe bem a dificuldade que isso significa. Os presos nas cadeias que não têm visita, já não era fácil a vida. O que é que isso significa em termos também de equilíbrios, desequilíbrios? Tantas coisas que nós algumas vemos, outras não. O trauma daqueles que não se puderam despedir dos seus entes queridos, que continuam a despedir-se de forma muito frágil, com poucos contactos, os que sem expressões de afeto, de proximidade, os que vivem o abandono, a solidão. E isto não afeta só os outros, nem afeta só os leigos, também afeta os padres. Eu sinto-me, sinceramente, partilho isso serenamente, mas eu sinto que a pandemia tem um efeito negativo na minha vida. Teve um efeito e continua a ter um efeito menos positivo no meu entusiasmo, na minha alegria, no estar com as pessoas. Isso tem impacto. 2 anos depois tem que ter algum impacto, a não ser que uma pessoa seja tão insensível, e que não tenha impacto. Não acredito. Então, a verdade é que isto tem alguns impactos, muito poucos. Eu acho, sinceramente, que tem alguns e nós nem nos apercebemos bem. Como isto vai andando, nem nos apercebemos muito bem. Como dizia o Papa Francisco, a crise do coronavírus surpreendeu-nos a todos como uma tempestade inesperada, mudando de repente, através do mundo, a nossa vida familiar, laboral e pública, pondo em questão muitas certezas sobre as quais temos baseado a nossa vida cotidiana e em planos e projetos. O Walter Casper, sublinhando também esta mesma ideia, diz uma brusca interrupção do estilo de vida anterior, dos hábitos de vida, das certezas cotidianas que eram consideradas um dado adquirido. Eu cheguei ao ponto, não sei se alguém passou por isso, mas numa fase mais fechada do confinamento, para ir a Santa Clara, eu moro aqui no seminário, atenção, para ir a Santa Clara eu tinha que ir a pensar, se a polícia me apanha, o que é que eu vou dizer? São 10 da noite, portanto eu vou dizer o quê? Eu vou visitar alguém, eles não vão acreditar, então, não, o melhor é não ir. Ou seja, houve alturas em que nós, com a idade que temos, há uma vez se me dissessem, olha, Nuno, tu para ires a Santa Clara vais ter que pensar numa mentira, ou vais ter que, se a polícia te apanhar, vais ficar atrapalhado, vais ter que dizer uma coisa, ou não vais. A Santa Clara é ali ao lado, são 5 minutos, não sei se temos todos essa noção. Então, a certa altura, nós fomos quase colocados, com alguns padres podíamos ainda ter esta possibilidade de nos deslocarmos, outros lá andavam com receitas médicas no carro e com coisas para ir à farmácia que nunca levantavam, quer se a polícia apanhar, tem que ir levantar esta receita à farmácia. Portanto, inventámos esquemas, nós pessoas sérias, que nunca não mentimos, somos pessoas honestas, cristãos empenhados, padres, o seu bispo não precisou, mas padres, ministros da comunhão, ministros da palavra, andámos a inventar esquemas e possibilidades para irmos visitar os nossos familiares, para estarmos com um amigo, para irmos comprar alguma coisa que não era um bem essencial, as filas que era possível. Imaginem, e nós isto parece quase cómico, mas isto alterou claramente as nossas vidas, são coisas... E depois vejam como é que nós nos tornamos, a começar por mim, eu pensei muito nisso, em que é que eu me torno quando as dificuldades surgem. Bom, então, tudo parece que ficou suspenso. Então, algumas características que foram aceleradas por esta pandemia. Já não estamos no tempo da religião comunitária, que acompanhava todos os momentos da vida. Este é o primeiro ponto que eu gostava de sublinhar. Hoje, não estamos num tempo de uma religião clara, no sentido totalmente assumida pela comunidade e que acompanha todos os dias, todas as horas, as trindades. Nós podemos pôr os sinos a tocar todas as horas e podemos pôr os sinos a tocar às trindades. Mas a vida da cidade, a vida das aldeias, até quase mais do que nas cidades, a vida nas aldeias já não está ao ritmo, do sino da igreja.
A maior parte das pessoas que lá estão, muitas já não ouvem bem. Depois os sinos também estão longe. Portanto, as pessoas estão ao ritmo da televisão, do programa da manhã, do programa da tarde, felizmente da Canção Nova, de outros canais, estão ao ritmo dos canais de televisão. Isso ainda vão estando. Imagine o que é, não sei se tem essa sensação, percorrer as nossas aldeias hoje, durante o dia, quando nós encontramos alguém, é quase um motivo de festa. É quase um motivo de festa. Não há, pelo menos nas onde eu moro, que nem é assim uma coisa muito desabitada, há pouquíssima gente a estar na rua. E quando estão é para fazer o seu passeiozinho higiênico, já não é mau. Mas a verdade é que há pouca gente na rua. Nós não temos a certeza se as pessoas estão lá, se não estão. Estão dentro de casa, com frio, com medo, pronto, qualquer coisa. Então, o tempo, este é o primeiro ponto. O segundo é a gramática e o imaginário religioso já não é comum a todos. A gramática e o imaginário religioso já não é comum a todos. Há palavras que eu digo numa igreja que as pessoas já não percebem. Não quer dizer que no passado percebessem todas. Mas há palavra, encarnação, é uma palavra estranha para muita gente. Para mim parece fácil e imediata. Não é. É preciso valorizar que Deus encarnou no meio de nós. Mesmo os alunos, as palavras não dizem muito, ou seja, eles estão habituados a um léxico e aquelas palavras estão muito curtas, ou seja, o dicionário é curto, em algumas áreas, em tecnologia e noutras são super avançadas. Eu penso assim, os mais pequenos dizem coisas que eu não percebo nada. Da tecnologia, de outras coisas, de programas, de jogos, eu não percebo uma única palavra. E imagino que eles não devem perceber às vezes nenhuma das palavras daquelas que eu digo em alguns contextos. E portanto a gramática já não é comum, já não existe esta gramática comum a toda a gente. E não basta ser simples, já não basta ser simples, dizer devagar, dizer alto, não, já não basta isso, é preciso explicar às vezes palavras básicas. Conheço pessoas adultas que até têm alguma ligação à catequese e que não sabem as orações mais básicas do catecismo, mais básicas, daquelas que eu aprendi, aliás, que eu aprendi antes de chegar à catequese, claro. Se eu fosse para lá sem saber o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória, o Anjo da Guarda, o ato não sei das quantas, isso tinha lá de uma malha logo em casa. Alguma vez era possível chegar à catequese já com quase metade da catequese feita, passa a expressão nas orações. Rezava-se em casa, rezava-se o terço, rezava-se os mistérios, sabia-se isto, até tínhamos orgulho, chegávamos lá, já íamos com matéria dada, quase como chegar à escola primária e já saber assinar. Era um orgulho, saber escrever o nosso nome. Então, muitos terminam a catequese e nós perguntamos, então vamos rezar? Sim, então vamos lá começar. Por onde? Diz aí uma oração que tu saibas. Pronto, o Pai Nosso felizmente ainda vai conseguindo, genericamente. Mas depois atrapalha um bocado, a Ave Maria já sai algumas vezes difícil, depois o Glória mais ou menos, ainda é fácil, depois a partir daí termina o currículo académico. Então, é uma novidade, para mim eu acho que isto é uma novidade. É uma novidade. Não se sabe, por exemplo, benzer-se, é mais ou menos, mas porquê aqui, porquê é que não é aqui, porquê é que não é aqui em baixo? Pronto, mais ou menos, por imitação algumas coisas vão acontecer, mas cuidado, porque essa gramática está a desaparecer. Outro problema novo, quando digo novo, estou a falar de há 20 anos esta parte, a desconfiança sobre as instituições agudizou-se. Não confiamos no Estado. Confiamos pouquíssimo na escola, não confiamos na igreja. Temos dúvidas sobre a igreja. Há 20 anos eu fazia um encontro do pré-seminário e dizia assim, vamos ter um encontro no seminário da Figueira, 2 dias. Os pais ficavam contentes, a mãe ficava contente, o pai... Vamos ter um encontro no pré-seminário. Com quem? Quem é o padre? O que é que vão fazer? Passam lá à noite? Já eu falo da minha parte, não há encontros pré-seminário com noite. Já acabou para mim há muito tempo. Passar uma noite no seminário já acabou há muito tempo. Porquê? Há ideias, há possibilidades, há contextos, desconfianças, não. Entram de manhã e saem à tarde. E mesmo assim, tenho meios a perguntar, então quem é que é? É o padre? Sim. Então e o que é que vão fazer? Sim. À hora do almoço estão a telefonar aos miúdos a perguntar o que é que eles comeram. Então e o que é que comeram? Não sei se eles têm medo que nós os envenenemos, mas a ideia é diferente, mas o mundo mudou mesmo. Eles não têm confiança, não basta dizer, olha, é o Padre Nuno. Estão descansados. É o Padre Nuno. Se calhar ficam mais preocupados. Se calhar não vais a este encontro. Aquela ideia de vai lá que aquilo da igreja é bom. Vai assim, vai lá,
é melhor não ires. Olha, está a pandemia, é melhor não ires. Mas eu gostava de ir. Não, esquece, depois lá no verão, quando tiver bom tempo, vais. E atenção, já não estamos a falar, eu entrei para o seminário, teenager inconsciente, com 11 anos, ia fazer 12 anos. Portanto, esse mundo já não existe também, mas hoje eu estou a falar de miúdos com 14 e 15, portanto, que os pais, já não digo mais velhos, que os pais dizem, calma. Eu não sei se fosse pai também, se não fazia o mesmo, mas o que eu estou a dizer é, esta história, e agora com estes relatórios na França, isto é justificável. Tem ainda por cima uma base justificável dentro do cérebro das pessoas. Não é por acaso que as pessoas não confiam no governo, não é por acaso que as pessoas não confiam na justiça, não é por acaso que as pessoas não confiam na escola, não é por acaso que as pessoas não confiam na igreja. Há razões. Só que isso atrapalha a nossa ação pastoral. E não é tudo igual, não é por um professor ter se portado mal que todos os professores são maus. Nós sabemos disso, mas depois na prática isto cria um ambiente, cria uma imagem, um contexto, que não é a mesma coisa. Quando eu digo, olá, boa tarde, sou o Padre Nuno. Sou padre, não é preciso dizer Nuno. O acolhimento dentro da igreja, daqueles que nós estamos todos os dias juntos, acho que felizmente ainda é positivo e agradável. Mas eu posso vos dizer, quando cheguei a Roma, em 2012, se não falha a memória, o contexto e o ambiente era super pesado. Sobre os padres, em Roma, caía esta imagem. Dinheiro, problemas com o Vaticano, do Banco do Vaticano, pedofilia, homossexualidade e poder. Estes 4 itens estavam todos os dias na comunicação social, todos os dias era um caso, vinha outro caso, sobre outro caso, e criou uma atmosfera de angústia na cidade, nós quando nos colocávamos no autocarro, quando andávamos com algum, ou com cabeção, ou com uma cruz, ou qualquer coisa, notava-se um olhar pesado. Nós próprios quase que tínhamos esse peso em nós. E eu nunca tinha experimentado isso na minha vida, confesso. Nunca pensei, até pensei que fosse um bocado autónomo. E foi com a mudança do Papa Bento XVI, que não teve culpa deste ambiente, mas o ambiente aproveitou-se, houve um conjunto de fatores que não correram bem e ele depois não conseguiu resolver esses pormenores. Sobretudo tinha um secretário de Estado, que eu acho que há de ficar para a história como aquilo que nós nunca devemos ter em segundo lugar na nossa vida, que nos atrapalha a vida toda. Mas pronto, isto é a minha opinião, o secretário de Estado dele foi a pessoa que lhe criou mais problemas, todos os dias trazia problemas para a comunicação social, o Papa vivia modestamente, ele tinha 800 metros de coisas e mais não interessa. Bom, então, todo um conjunto de histórias que traz ambiente. O ambiente é muito importante. Para a mensagem cristã, ter um bom ambiente ou ter um mau ambiente é muito importante para a mensagem chegar. Já não é o tempo do teísmo dogmático, ou seja, já não é o tempo das afirmações claras, a Igreja, quem é Deus? Deus é um ser todo-poderoso, criou o céu e a terra, pronto, lá sabiam isso tudo. Eu já não aprendi isso, atenção, assim. Mas nós sabíamos a resposta, as pessoas aprendiam uma resposta, não interessa se entendiam, se não entendiam, pronto, mas sabia-se uma resposta. E tinha-se menos anos de catequese, não era preciso tanto para saber muito mais matéria. Mas claro que aquilo era muito para a cabeça, não interessa, mas já não estamos nesse tempo em que a afirmação da fé era feita sem dúvidas nenhumas, clara e distinta. A afirmação da fé era clara e distinta, não havia dúvidas nenhumas. Mas a seguir houve um grande investimento no mundo científico e a certa altura, com Nietzsche e outros, filosoficamente, e depois mais tarde outros contextos, foi-se matando, entre aspas, bem entendido, Deus. Deus parece que não... A ciência era que era forte, Deus era um pensamento débil, um cristão, um crente é uma pessoa dita que não pensa, coitado. E, se é um cientista, esses são pessoas sérias. Se eu disser, bom dia a todos, sou o cientista tal, esse senhor sabe. Mas cuidado, esse tempo acabou também, está a acabar. Nesta sala onde nós nos encontramos, há 2 anos, pela primeira vez na minha vida, depois de ouvir um cientista de renome, uma pessoa faz a seguinte pergunta: como é que me prova que aquilo que disse faz algum sentido? Era a primeira vez que eu ouvi alguém a pôr em causa, não uma opinião, mas um conjunto de dados. Ele apresentou dados, ele não disse a opinião dele, estava a apresentar um conjunto de dados. A nova geração, desculpem a expressão, está-se a borrifar para a ciência. Já se estava a borrifar para Deus, grande parte. E agora está-se a borrifar para a ciência. Querem lá saber o que é que a ciência diz? Se isto vai acabar, se não vai acabar. É um tema que não lhes interessa nada. O que é que lhes interessa? O que é que o blogger,
o que é que o colega do Facebook, o que é que eles já não usam Facebook, o Facebook já agora é só para velhos, não sei se sabe, onde eu me incluo. Portanto, isso é uma coisa completamente anacrónica, falar de Facebook a um jovem, isso é uma coisa, eles já nem sabem falar. Então, mas voltando aqui, eles não querem saber nada da ciência. Há alguns, claro, isto não é uma métrica 100%, mas há muita gente, o que eles passam o dia não é estudar, é ouvir bloggers. Vejam as crianças em casa, o que é que eles veem? Programas de culinária, até coisas engraçadas. Eles aprendem, porque é que é preciso decorar coisas? Porque é que é preciso saber coisas? Vai-se à net, está lá tudo. Até para cozinhar, então a gente vai aprender o quê? Aprender da mãe, do pai. Então eu chego à net, ponho lá arroz pataniscas. E sai-me lá a melhor receita do arroz pataniscas. Depois fazê-lo, não sempre sai com aquela cor, com aquele sabor, e a mãe faz de outra maneira. Pronto, mas o arroz pataniscas qualquer um sabe fazer. Se tiver internet em casa, qualquer um, depois tem que ter os ingredientes. Mas qualquer um sabe fazer um excelente arroz pataniscas. O problema é que o sabor vai ser outro. Eu nem arrisco, para dizer a verdade, eu não arrisco. Mas pronto, o que acontece é que hoje começa-se a colocar em causa o próprio progresso, a própria ciência, a própria religião. Então a pergunta é o que é que fica? O que é que fica? Matámos Deus, matámos quando o negámos ou quando fomos indiferentes, estamos a matar a ciência quando a desvalorizamos ou ignoramos. Vejam estes partidos radicais, de um lado e do outro, muitas vezes o que é que se pretende é ignorar os dados todos sociológicos, ignorar toda uma reflexão feita. Vamos lá, damos cabo daquilo tudo e vai ser bom. Então o que é que resta? Resta um smartphone. Todos nós temos uma coisa no bolso e até às vezes nós até já pensamos, treme sem tremer, nunca tiveram essa sensação de pensar, oi, deixa ver, não, vamos ver, não, não é nada, mas já sentimos a perna a tremer. Alguns de nós já começam a ter este membro, diria, que é cortado e a gente continua a ser tirador, não sei como é que isso diz, e então nós já temos parece que um membro novo, que é ali uma coisa qualquer, treme, e depois nós vamos verificar, não treme, depois ficamos chateados de não ter tremido, depois ninguém me ligou, estamos aqui há 2 horas e ainda ninguém mandou uma mensagenzita, será que eu não sou assim importante? O primeiro-ministro, um dos primeiros ministros que deixou de ser primeiro-ministro por um contexto complexo, disse que o que é que lhe custou mais? Sabe o que é que ele disse? No dia seguinte o telemóvel não tocou. E no dia seguinte a esse, o telemóvel voltou a não tocar. Então, reparem como nós estamos agarrados a uma coisa tão simples e tão pequenina que nos diz tanto. Então, temos um smartphone, um iPhone, uma coisa que seja, temos uma coisinha destas e que fala de quê? Fala de internet, de individual, de eu olhar para aqui, ter aqui as comunicações todas, de saber o que é que eu tenho aqui e, portanto, a autoridade não é o cientista, o professor, o médico. O médico diz umas coisas, mas nós chegamos a casa e o que é que vamos fazer? Doutor Google. E depois dizemos, eu estou mal. Então porquê? Eu estive a ler umas coisas sobre aquilo e há gente que morre com isto. Então, nós não ouvimos o médico, nós vamos para casa ver e passamos a noite a ver aquilo. Depois se tivermos alguém conhecido, ouve lá, também te aconteceu isto, sim. Então o que é que te aconteceu? Eu fui internado e estive entubado. Também vai acontecer o mesmo. Então, nós tiramos a conclusão uns dos outros. E isto atrapalha um pouco para a fé, mais do que nós imaginamos. Então, o que está em grande, estou a exagerar, claro, vocês dizem, é tudo assim. Claro que não, felizmente não é tudo assim. Mas reparem que há muita coisa assim. Então, é os bloggers, os youtubers, os músicos, os jogadores de futebol, os atores, os comediantes. Então, a vida acontece, se repararem. O João Maria André, que é uma pessoa que vocês conhecem, um professor já jubilado, dizia que o mundo atualmente cabe em 2 sentidos. Ouvidos e visão. Ou seja, tudo acontece entre som e imagem. Quase que tudo está a acontecer entre som e imagem. E há um conjunto de coisas que não estão a acontecer. Som e imagem. A internet há muito que deixou de ser um instrumento. Claro que nós temos aqui, ontem fez algumas reflexões que são importantes, mas deixou de ser um instrumento. O que é que eu quero dizer? Nós passamos, vejam a quantidade, eu apanhei um susto, não sei se os vossos telemóveis fazem isso, a maior parte faz, que é, mandam um relatório de tempo de utilização diário. Ao fim de semana, podemos receber um relatório de quanto tempo é que nós estamos na net, com o telemóvel.
Eu acho que todos nós teríamos vergonha, é o maior pecado, acho eu, que nós teríamos mais vergonha de confessar este do que outros confessamos diariamente, ou confessamos na nossa confissão, que é se cada um fosse assim, olha, mostre-me o seu telemóvel, mostre-me quantas horas é que usa telemóvel diário. Aí eu preferia não mostrar, se calhar. Porque depois vê-se lá o que é. Aquilo tem também divisões, tem o que é que se é de mensagens, se é de vídeos, se é de não sei o quê, não sei quantos. Nós estamos muito tempo agarrados. Eu não estou a dizer que é mau ou que é bem, só estou a tentar descrever. Atenção, não pensem já, antigamente estávamos agarrados à televisão. Hoje a televisão é um instrumento inócuo para uma geração de pessoas, nem sabe. Eu não sei quase ligar as televisões, tenho que confessar isso. No meu seminário raramente vejo, para não dizer quase nunca, e em casa vejo com os meus pais ao domingo à noite, quando vou à casa deles. Aí está, os telemóveis a funcionar. É real, existe, não é ficção. É? Que às vezes podíamos pensar que isto era ficção, mas não, é real. E outros estão para aí a tremer, eu vejo aí pessoas a mexerem-se. Também podia ser uma nota que era, está na hora do café, só mais 5 minutos. Olha, se calhar é Deus ou é o Papa, vamos a esperar. Se for o Papa, eu acho que é melhor ouvir. O seu bispo não é, porque o seu bispo está ali e não o estou a ver a fazer ligações, por isso... Então a internet deixou de ser um instrumento só. Claro, também é, mas deixou de ser um instrumento para os nossos trabalhos. Vejam o que é o teletrabalho. Eu tenho um irmão mais velho que está em teletrabalho. Estranhamente ele não me está a ouvir. Ele gosta. Eu acho que ele se vai cansar, mas ele gosta. Fez lá umas contas, poupa dinheiro, não se estressa, está em casa, tem a vida organizada. Ele vai se cansar disso. Há quanto tempo é que ele não está com colegas de trabalho? Há 2 anos. Há 2 anos que ele está em casa dele. A relacionar-se com quem? Com a mulher e com os 2 filhos. Por acaso as coisas não se desencarrilham muito. Mas está com a mulher e os filhos. Eu tenho os colegas. E sair de casa, e ir para o local de trabalho, e almoçar fora. E há todo um mundo que está a desaparecer. Eu espero que este seja só no contexto da pandemia. Mas há muita gente que já só trabalha em teletrabalho. Grandes empresas, uma série de coisas. Isto, atenção, que há coisas que não ficam totalmente, mas há outras que vão ficar. E depois pedem-nos para ir à missa. Sim, mas eu posso trabalhar em casa, eu faço tudo em casa e agora não vou ver a missa em casa. Percebem? Aí vocês dizem, claro que não, é preferível ir à missa. Eu acho que sim. Mas se calhar há pessoas que começam a ter mais dúvidas sobre isso. Está frio, estou meio constipado, não quero infectar os outros, é uma boa razão agora. Eu ia lá, mas estou com uma dorzita de cabeça, depois vou infectar, veja aqui na televisão, Canção Nova, ou de Fátima, ou de um sítio qualquer. E, portanto, é ótimo. E não é que seja má, não estou a dizer isso, até vem do Papa e tudo. Que alguma vez podíamos dizer que a missa presidida pelo Santo Padre não era uma coisa boa, claro que é boa. Só não é a mesma coisa, não dava ainda para comungar, penso eu, pela internet e pela televisão. Então, hoje a questão já não é saber se temos computador. Também não é saber se há internet. Também já não é saber a password. Hoje a questão é velocidade e estabilidade da nossa rede. Padre Idalino, é verdade ou não? Padre Idalino sofre muito porque está-me sempre a dizer Nuno, a nossa net está instável. E ele tem razão. E então andamos sempre aqui a tentar ter net estável, que é uma coisa que faz falta. Eu, se estivesse no lugar dele, também ficava chateado. Porquê? Porque aquilo a gente está a escrever, depois aquilo vai abaixo, depois a gente quer escrever um artigo, depois quer ir ver uma coisa, depois já temos tudo na nuvem. Eu ainda não. Mas o Padre Idalino tem tudo na nuvem. Vejam lá, 82 anos, e tem tudo dele na nuvem, que é uma coisa espetacular. Quando não há nuvens, onde é que ele tem as coisas? Não sei, mas ele sabe. Então... E ele diz, e muito bem, se eu tenho lá tudo, quando não tenho internet não tenho acesso a nada. E é verdade. Então, hoje a questão é qual é a velocidade da nossa net? Qual é a velocidade e estabilidade, então, A estabilidade é uma homenagem a si, porque eu nem tinha pensado nisso. Então, neste tempo, neste contexto, encontram-se muitas ligações.